Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Entregador de gás morre após colidir com caminhão na BR-135. Preso o terceiro envolvido em assalto à residência na área Itaquibacanga. Capitania dos Portos intensifica a fiscalização durante período de férias no estado. Na cidade de Caxias, altas temperaturas e a baixa umidade preocupam moradores para os próximos meses. E ainda, caminhão do Serasa oferece renegociação de dívidas até sábado aqui na capital. Seja bem-vindo, o Jornal da Difusora já está no ar. Um homem morreu hoje pela manhã após colidir com um caminhão na BR-135. Segundo informações da polícia, um buraco na pista pode ter causado o acidente. A vítima foi identificada como Benedito Ferreira, de 59 anos. Ele fazia entrega de gás quando o acidente aconteceu. De acordo com o filho, que trabalha na mesma empresa, o pai fazia serviço terceirizado e atuava na área Itaquibacanga. Segundo informações da polícia e das pessoas que presenciaram o acidente, o motorista do caminhão teria tentado desviar desses buracos que ficam aqui do lado direito da pista. Na hora que ele foi tentar desviar, ele acabou encurralando esse motociclista que foi parar embaixo do caminhão e acabou sendo arrastado. Por prática já constante daqui na avenida, eles tentam desviar de um buraco que tem aqui na área central e acabam fechando o motociclista, que é sério. E constando que dentro desse desvio ele acabou caindo em direção às rodas do caminhão, onde ocasionou um acidente. O acidente aconteceu na BR-135, próximo à entrada do bairro Anjo da Guarda, onde o fluxo de veículos é intenso. O caminhão e o motociclista seguiam no sentido Porto do Itaqui. A Polícia Rodoviária também esteve no local para acompanhar o caso. O motorista do caminhão foi autuado em flagrante, pagou fiança e já foi liberado. Sobre o buraco na rodovia que teria causado a colisão, o DENIT informou que o serviço de tapa-buracos está em andamento no segmento da BR-135, que dá acesso ao Porto do Itaqui. Já no segmento do Porto do Itaqui ao Bacanga, o serviço de tapa-buracos está previsto para ser concluído até o final deste mês. Um jovem de 24 anos foi preso na noite desta segunda-feira pela Polícia Militar como suspeito de participar de um assalto à residência no bairro do Saviana, que terminou com perseguição e morte nesse fim de semana. Segundo informações policiais, José de Ribamar e mais 3 pessoas chegaram em 2 motocicletas no alvo escolhido e cometeram o crime utilizando uma arma de fogo. Ele foi preso na posse e propriedade de uma moto usada no assalto na madrugada de domingo. E na entrevista que nós fizemos com ele aqui, ele acabou confessando esse assalto. Inicialmente negou que tivesse um quarto indivíduo, mas depois de mostrar um vídeo em que ele tinha uma pessoa na garupa, ele até brinca no interrogatório dele, digo uma brincadeira séria, que é um passageiro e não quis declinar o nome dessa pessoa, um passageiro num assalto, né? Logo após essa ação criminosa, uma das vítimas desse assalto, identificada como Pablo Silva Lima, decidiu perseguir os suspeitos. Quando chegaram aqui na rotatória do Bacanga, Pablo Silva acabou se envolvendo em um acidente de trânsito com 2 deles que estavam em uma motocicleta. Essa colisão acabou resultando na morte de uma adolescente, identificada como Rania Brena, que também fazia parte do grupo. O outro suspeito de envolvimento no assalto, identificado como João Francisco Araújo Moraes, que ficou ferido em razão do acidente, segue internado no Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. José de Ribamar Oliveira Júnior foi autuado por roubo e formação de quadrilha e já foi conduzido para o Complexo Penitenciário São Luís. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Na região dos Cocais, 10 motocicletas roubadas foram recuperadas no início do mês pela polícia. A apreensão aconteceu nas zonas rurais de Caxias e Aldeias Altas. Os veículos são produtos de crimes praticados em Caxias, Coelho Neto e até no estado do Piauí. As motos estão à disposição dos verdadeiros proprietários, que devem se dirigir à delegacia no centro de Caxias.
Um acidente na BR-316 deixou 2 mortos e uma pessoa gravemente ferida nesta segunda-feira. A causa da ocorrência pode ter sido uma ultrapassagem indevida. Segundo populares, os 3 ocupantes estavam em uma moto seguindo na contramão para Timon quando colidiram em um caminhão que tinha destino para Caxias. Entre as vítimas estão um jovem de 24 anos, identificado como Francisco José Pereira, e Magno Alves Bezerra, de 31 anos. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do caminhão abandonou o local do acidente. Na capital, câmeras de segurança mostraram o momento em que um motorista abandona o motociclista após ter sido atropelado e parar no teto do carro. O suspeito, que ainda não foi identificado, chegou a puxar a vítima do teto do veículo para o chão. Sem prestar nenhum tipo de socorro, ele ainda deixou a vítima na rua em que ocorreu o acidente, no bairro do São Cristóvão. E daqui a pouco, altas temperaturas e baixa umidade preocupam moradores de Caxias. E ainda, a Capitania dos Portos intensifica a fiscalização durante o período de férias no estado. E o período de transição entre a estação chuvosa e o verão no Maranhão começou. E essa mudança climática pode trazer diversas consequências. Segundo especialistas, o período mais seco do ano deve iniciar definitivamente em agosto. Em São Luís, este mês de julho está assim: ora sol, ora chuva. Às vezes, o tempo está aberto, com o sol brilhando forte. Já em questão de instantes, o céu se transforma e o tempo fica nublado, podendo até chover. Um efeito, segundo este meteorologista, perfeitamente normal. Esse tipo de fenômeno ele é típico do período já do final, do período de transição, já entrando no período seco, né? Então, esse ano de 2019, ele foi muito dentro do que estava sendo esperado, né? E para essa época do ano não é diferente. Então, essas condições, elas são típicas dessa época do ano. Quando o assunto é chuva, neste ano de 2019, tem se mantido uma normalidade aqui na capital São Luís. A única exceção foi um dia no mês de março, quando em apenas uma noite choveu o equivalente a 230 milímetros. Nós viemos aí de um ano de 2009, que foi o último ano mais chuvoso no estado do Maranhão, como no Nordeste do Brasil, né? Desde então a gente vem observando chuvas ali em torno de 50% abaixo do normal. Isso acaba gerando uma impressão de que nessa época não chovia. Né, mas quando a gente olha o histórico, né, dos dados, a gente observa sim, chovia antes e nesse período agora, né, final da década, está voltando para o que era antes. Entramos na fase de transição climática. A tendência é que o tempo fique cada vez mais seco, com chuvas irregulares. Para este segundo semestre, o calor vai apertar, segundo o meteorologista, principalmente na região central da cidade. Isso piora justamente no centro da cidade, onde você tem aquele efeito de ilha de calor, né? Então, no centro da cidade tende a ser mais quente ainda. Então, cada vez mais a recomendação sempre é que as pessoas se mantenham hidratadas, né? É isso que a gente pode fazer no período seco. E olha só, as altas temperaturas e a baixa umidade estão preocupando moradores da região dos Cocais. Crianças atentas às explicações. Palestras em escolas é apenas uma das ações desenvolvidas pelo 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias durante o período de estiagem. O objetivo é conscientizar a população sobre o perigo de queimadas em áreas florestais. O período de estiagem iniciou. O Corpo de Bombeiros se preocupa em visitar os locais que são mais atingidos pelos focos de incêndio, promover palestras e ações de conscientização. A expectativa é que os alunos levem um conhecimento adquirido para seus pais. E as crianças vão repassar esse conhecimento para os pais de como se prevenir as queimadas, não queimando lixo, não queimando as florestas que ficam ao redor, até porque nossa área é uma área de muito verde e que nesse período se torna seco e é propício às queimadas. Em Caxias, por enquanto, o verde ainda predomina na paisagem em pontos onde costumam ser registrados focos de incêndio florestal. Mas a expectativa para os próximos meses não é das melhores. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, a estiagem é causada pela alta temperatura e baixa umidade. Todos os anos, a limpeza inapropriada das áreas de plantio se constitui uma das ações de agressão do homem à natureza
e as que mais geram incêndios florestais. Em 2016, o estado do Maranhão enfrentou um dos piores períodos de estiagem. Com base no monitoramento feito pelo INMET, o estado provocou situação de emergência em pelo menos 70 municípios. Como reflexo desse impacto, basta uma queimada em uma área simples como esta. Foram 716 focos de queimadas na região. Entre os impactos que o fogo pode causar, perda de bens materiais e risco à vida humana. A gente está diariamente com equipes, né, de plantão e vamos passar as orientações devidas e lembrar também que atear fogo sem autorização é crime. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. E a gente começa pela cidade de Caxias. A quarta-feira será de sol, com algumas nuvens, mas não deve chover. Por lá, a máxima pode chegar aos 34 graus. No município de Vargem Grande, amanhã pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 graus. Já aqui na capital, também pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. E durante o período chuvoso, período de férias, o fluxo de embarcações é intensificado na região litorânea e ribeirinha aqui do Maranhão. Seja para o transporte ou diversão, os comandantes devem seguir as exigências legais para uma navegação segura. O fluxo de passageiros que viajam no período das férias é sempre um dos mais expressivos do ano. É nesse período que as ocorrências se intensificam e as fiscalizações também. A Capitania dos Portos destinou pelo menos 4 equipes na operação de férias deste ano, que fiscaliza embarcações em todo o estado. Nós observamos as condições das embarcações, né? As próprias manobras dos condutores, a habilitação do condutor também, se a embarcação está inscrita, se ela tem equipamentos de salvatagem, se as pessoas que estão sendo transportadas no transporte turístico ou no transporte regular estão portando seus coletes para aquelas embarcações que têm a borda livre mais baixa, em que o acidente tem uma probabilidade maior de acontecer. No ano passado, a Capitania dos Portos realizou mais de 1.500 abordagens. Nesse período de férias, as operações se intensificam em cidades e regiões específicas. No caso aqui do Maranhão, equipes fixas realizam atividades nas cidades de Barreirinhas e Balsas, além da Grande Ilha. Cidades em regiões ribeirinhas ou litorâneas, onde o fluxo de embarcações é ainda maior nesse período. Nesse período de férias, que tem o maior fluxo de embarcações, especialmente as de esporte e recreio, como moto aquática, lanchas, catamarãs, de transporte turístico também, de transporte de passageiros. Então, o foco são nesse tipo de embarcação. A operação vai até o dia 29 de julho. Segundo o comandante da capitania, a população pode auxiliar nas fiscalizações fazendo denúncias. E daqui a pouco o Ministério Público recomenda veto ao projeto que regulamenta a taxilotação em Imperatriz. E ainda, caminhão do Serasa oferece renegociação de dívidas até sábado aqui na capital. O Ministério Público recomendou veto ao projeto que regulamenta o serviço de taxilotação em Imperatriz. Segundo João Silva, vereador autor da proposta de lei municipal, se aprovada, garante aos profissionais o direito de transportar mais de um passageiro, desde que coletados nos pontos de origem e rotativos. No entanto, não deve acontecer devido à recomendação do Ministério Público por meio da Promotoria do Consumidor em vetar a lei. Segundo o MP, o projeto de lei é inconstitucional. Ele disse que esse projeto não podia ter iniciado na Câmara, tem um vício de nulidade de iniciativa, a iniciativa tem que ser do Executivo. Concordo com ele, este ponto. É um projeto que cria um serviço e os projetos que criam um serviço têm que nascer no Executivo. Mas este vício ele é sanado. Sanado quando? Quando o prefeito sancionar. Logo em seguida ele arguiu outro pretexto. Ele disse que é uma lei de competência da União e não do município. Ele só leu o artigo 22 e 21 da CF. Se ele for ler o artigo 30, inciso 1 da CF, diz que o município está autorizado a legislar sobre o serviço do seu interesse.
não tem interesse maior do que o transporte aqui nessa cidade. A recomendação do Ministério Público se dá com base na Lei Federal 12.468, que torna ilegal a modalidade de lotação, pois o táxi, por exemplo, é transporte de caráter individual e não coletivo. O táxi lotação, ele não vai ter compromisso em atender os bairros mais pobres, ele não vai ter compromisso de atender naqueles horários em que não há interesse, em que não há passageiro. Ele não vai atender a meia entrada, as gratuidades. Isso ficaria para quem? Para o transporte coletivo. Acontece que se ficar dessa forma, o transporte coletivo não vai ter interesse econômico nenhum em operar um sistema desse. E até o dia 13 deste mês, quem estiver na capital vai poder, por exemplo, ter a oportunidade de renegociar dívidas e saber como está o crédito no mercado. Veja como na reportagem de Geice Gomes. Vitrines chamativas, promoções, quem nunca caiu numa tentação e acabou gastando mais do que devia? O Cândido não resistiu. E o pior, depois disso, ainda ficou desempregado. O resultado ficou inadimplente. Como a dívida era antiga, ele nem sabia mais qual era o valor. Nessa manhã, o auxiliar de mecânico começou a resolver esse problema. Foi no caminhão do Serasa, que está ao lado do terminal de integração da Praia Grande, e já saiu com todas as informações para conseguir limpar o nome. Agora eu vou lá na Lojas Gabriela, onde eu tenho um pequeno débito de R$160, que eu não estou ainda trabalhando, estou com problema aí na justiça com o INSS, e vou ver como é que eles possam fazer para me ajudar. A Lidiane ainda conseguiu renegociar uma dívida que negativava o nome dela há 8 anos. Saiu no lucro. É ótimo, né? Eu consegui acho que uns 600 e pouco a menos que eu ia pagar, né? De acordo com o último levantamento do Serasa, na capital maranhense há 439.406 pessoas inadimplentes. É muita gente sem conseguir manter as contas em dia. Por isso, é a segunda vez que São Luís recebe a visita desse caminhão. E para ser atendido aqui, só precisa trazer um documento com foto. Nesse atendimento, a gente registra o número do CPF dele no nosso sistema e a gente consegue ter acesso a um relatório. Esse relatório possui a pontuação Score, que é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e fala sobre a probabilidade desse consumidor pagar as contas em dia. A gente tem as dívidas, caso esse consumidor possua alguma dívida no seu nome, vai estar presente nesse relatório. Participação em falência, cheque sem fundo, protesto em cartório, tudo isso de maneira gratuita. Os serviços são oferecidos também nas plataformas online do Serasa. Mas, para quem prefere a consultoria presencial, os atendimentos seguem até o próximo dia 13. Esse projeto do caminhão da Serasa, ele justamente nasceu com essa necessidade. Quando ele foi criado lá em 2017, tínhamos aproximadamente 60 milhões de pessoas endividadas e 40 milhões de pessoas que não tinham acesso à internet. Então a solução justamente foi criar um caminhão que levasse informação para toda essa população de maneira gratuita, para que as pessoas possam ter noção da situação financeira delas, de como a vida delas financeira está funcionando. E na cidade de Vargem Grande foi realizado ontem o Arraiá da Melhor Idade. Confira na reportagem de Laine Correia. No forrozinho pé de serra não dá para ficar parado. Seu Sebastião sabe bem o que é isso. No grupo ele é considerado o melhor dançarino. E olha que ele dança bem mesmo. Eu danço, mas não é essas coisas não. Todo mundo brinca, graças a Deus. O que eu aprendi a brincar é boa, é diversão. E toda essa animação já é rotina aqui no grupo de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Toda semana eles participam de atividades diferentes. Dessa vez a festa dá direito a danças e comidas típicas da época. É o São João da Melhor Idade. As apresentações ficam por conta dos protagonistas do evento. Orgulho para Maria Verônica, que já se apresentou em várias danças. Participei do tambor de crioula, agora estou aqui na quadrilha da só de criança aqui, para que é melhor. Vamos de beijo, entra nela também. Pelo menos 100 idosos estão no programa social em Vargem Grande. A partir de 60 anos, o grupo de idosos são abertos a toda a população de Vargem Grande. Aqui nós temos idosos cadeirantes, deficientes visuais, mas o que importa é que aqui eles encontram a alegria, o apoio, a diversão.
A secretária de Assistência Social do município reforça sobre a importância de incentivar a pessoa idosa. Como cidadã realizada, porque a gente vê sorriso de cada um. Esses idosos, que são os menos assistidos pela população, que tem uma carência imensa de carinho. E a gente poder dar esse carinho, ver o sorriso dele e o agradecimento não tem preço. Vamos lá, 1, 2, 3, não cheira, 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2. A festa estava animada por lá. E as reportagens desta edição você pode rever no portal MA10. Interaja com a gente também por meio das nossas redes sociais. Muito obrigado por sua audiência e uma ótima noite para você.